comentar aqui especificamente como o plano petista de autoritarismo já está sendo colocado em prática, tá? Vou fazer um destaque disso aqui e quem quiser compartilhar com os amigos aí vai estar ali em cima ali, tá? Autoritarismo petista, ou algo do gênero. Quando eu falo que o PT é um partido autoritário, que eles querem os indivíduos de joelhos, submetidos a um Estado totalitário, e que o socialismo nada se difere do fascismo e do nazismo, eu tô falando exatamente disso aqui, ó. Vou até parar de caminhar e vou ficar aqui parado para vocês expressarem mais a intenção, senão vou parecer aquelas propaganda aqui do Nextel ou do Johnny Walker, o cara caminhando, só que sem estabilizador eu ficar balançando, vai ficar ridículo, tá? Então eu vou ficar bem paradinho aqui o tempo todo. A esquerda está completamente desesperada e parte dela se uniu com alguns setores da sociedade para começar uma campanha própria contra o Bolsonaro, de modo que ele não venha ganhar e que se perpetue esse sistema corrupto no poder, entendeu? Parte dessa campanha, a campanha do PT se mostra completamente ineficiente e por isso o desespero deles. Como eu já falei para vocês, os votos não vão mudar. Bolsonaro vai ficar com em torno de 58%, 59%. Por quê? Porque já está consolidado, é por isso que não vem mudando nas pesquisas do dia a dia. Alguma mudança nesse cenário só aconteceria se algum fato novo surgisse e abalasse. E é por isso que eles estão tentando criar todo dia fatos novos, da maneira mais desesperada possível. O último que a gente teve é o seguinte. Uma jornalista da Folha de São Paulo disse que alguns empresários estão fomentando campanhas através do WhatsApp em favor do Bolsonaro. E isso seria uma doação ilegal de campanha. Isso é o que diz a reportagem da Folha de São Paulo. Por mais incrível que pareça, nenhum esquerdista, se foram milhões que receberam, postou um único desses SMS ou WhatsApp que receberam no seu Facebook, no seu Instagram, nenhuma rede social. Eu nunca vi nenhum desses SMS, desses milhões de SMS. Peço nos meus grupos de WhatsApp de coleguinhas esquerdistas que eu tenho da faculdade, meus amigos não são esquerdistas. Cara, seguinte, ó, tu tem aí, eu recebi, tá, faz um print e posta pra mim. Ninguém posta, porque isso aí não existe, entende? Todo mundo que faz campanha pro Bolsonaro, que eu faço gratuitamente. Cara, tô fazendo campanha gratuitamente pro Bolsonaro, entendeu? Tem pessoas que estão fazendo disparo, fazendo promoções dos seus posts, isso aí faz parte. O meu aqui é um crescimento orgânico, entendeu? Mas se eu quisesse eu poderia promover esse meu post online aqui. Isso aí não tem nada de caixa 2, né, cara? Isso aí são cidadãos. É que o PT não tá acostumado que alguma pessoa possa fazer algo político gratuitamente em favor de uma ideia, né? Eles são acostumados a ganhar dinheiro e mortadela, fazer essas coisas, e corrupção, e mensalão, e petrolão. Mas voltando, por que eu digo que o Haddad tem esse caráter autoritário na sua campanha, o PT tem esse caráter de Estado totalitário na sua campanha, socialista, fascista, nazista? Aqui vai o exemplo, tá? O que o Haddad quer fazer é o seguinte. Ontem o Haddad fez um post no Twitter que deixa bem claro a implementação de uma ditadura de esquerda, que é o que eles querem, entendeu? O que ele escreveu nesse post dele? O Haddad deseja, o Haddad objetiva, o Haddad determina a prisão do indivíduo sem nenhum inquérito policial, sem nenhuma investigação criminal, sem nenhum processo judicial, só porque ele teria, segundo uma reportagem de jornal, nada mais que isso e supostamente ajudado o candidato Bolsonaro. Ou seja, o PT está disposto a fazer qualquer coisa para chegar ao poder, inclusive prisões ilegais. E aí é que vem o terror do que eu quero dizer aqui. Você se lembra do plano de governo petista? O que estava escrito lá no plano de governo petista? Ó, a gente vai ter o controle do judiciário, a gente vai ter o controle do Ministério Público e a gente vai ter o controle dos meios de comunicações eletrônicas. Isso é o que eles pedem no plano de governo deles. Então aqui agora, antes de continuar, eu vou fazer a colagem dessa reportagem para vocês, para quem ainda não viu, tá? Vou fazer aqui uns stories falando disso e depois eu vou continuar falando a partir o que tem a ver essa ação com já o plano de governo deles, que eles falaram que mudaram, né? Mas não, né? No plano de governo petista estava muito bem claro, no ponto 1, 2, 3 lá, a reforma constitucional fundada naquele golpe fictício que eles tanto repetiram, promovendo o quê? O controle do judiciário, o controle do Ministério Público e o controle das comunicações eletrônicas, entendeu? E agora eu quero que tu veja como nessa simples mensagem do Twitter tu tem essas três coisas arraigadas por trás dessa motivação deles e dessa ação deles. Eu quero que tu enxergue esses pequenos pontos aí que eu vou explicar agora.
Imaginem o cenário de terror se o PT ganha e a gente vai para essa nova realidade deles com esses controles que eu falei para vocês, tá? Nesse momento, a gente não teria como confrontar uma informação dessa, porque o controle da informação eletrônica estaria com o PT, só com... E aí, esse tipo de notícia não poderia mais ser confrontado através das mídias, entendeu? Porque ele seria o controle de tudo isso. Não tô nem falando do veto, né, a campanha de um outro candidato, porque daí ele seria o controle da administração de tudo isso, daí poderiam cancelar, como eles já propuseram, né, inclusive pediram ao WhatsApp, né, uma limitação nos reencaminhamentos, um controle geral, um bloqueio preventivo de contas, até aconteceu com o filho do Bolsonaro, isso aí vocês viram, né, imagina, o filho do presidente da República, que é pra vocês verem que esses caras são dispostos a tudo, entendeu? E aí, com base numa notícia que não pode ser confrontada, que não pode ser trazida ao questionamento por todos, eles teriam como meio de prova, porque uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Se torna uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, é uma coisa do Goebbels, que era o propagandista do Hitler, né, cara? Era o marqueteiro do Hitler. E aí a gente vê que essas práticas políticas escusas se repetem por todos os governos autoritários, né? Bom, a gente sairia daí do controle que o WhatsApp, esses meios de comunicação se tornaram um fórum de discussão social, entendeu, meu? É assim que a gente se comunica hoje em dia através desses sistemas, ó, o Messenger, o Instagram, o Twitter, é assim que a gente acabou se comunicando hoje em dia. O mundo mudou, né, cara? Mudou completamente. O PT não entende que não são as fake news que estão acabando com o partido deles. O que acaba o partido deles são as notícias verdadeiras, entendeu? Porque a gente tem o discernimento de ver o que é verdadeiro, o que é falso. Todo mundo tem, né, meu? Só não tem a pessoa menos esclarecida porque eles não dão meio de esclarecer também. O PT não quer que ninguém abra os olhos, você sabe disso, né, meu? Ninguém quer que abra os olhos, ninguém quer que a fome acabe, quer para continuar com currais eleitorais e ganho de voto. Vocês já viram que quanto mais aumenta a renda e quanto mais aumenta o estudo, mais vota no Bolsonaro, mais não vota no PT. A gente passa para o segundo momento, onde a investigação desses fatos, a gente não sabe se dará de uma maneira autônoma, com liberdade e com total disposição do Ministério Público, porque o PT quer o controle externo do Ministério Público. Está escrito no programa de governo. E aí, essa investigação, que nós não vamos saber mais se ela vai ser real ou não, transparente ou não, vai cair para um juiz que também vai ser controlado externamente pelo PT. É isso, meu, tá no plano de governo, meu Deus do céu, tá escrito lá. Eu já mostrei aqui 500 vezes, vai em umas histórias de destaques ali em cima, tem ali, ó, todo o plano do governo, eu explicando ponto por ponto isso. Ou seja, esse simples tweet do Haddad, se a gente estivesse no universo petista, poderia acontecer. Ele poderia botar alguém na cadeia simplesmente com a notícia de jornal. Tu acredita nisso? Que é o que esse cara quer. Porque esse cara é autoritário, esse cara é um socialista. Cara, vocês... Meu, agora nós vamos para outro assunto, tá? Que é escabroso, é escabroso. Vamos passar para outro assunto aqui que, para mim, chega a ser uma vergonha intelectual falar sobre isso, tá? Mas assim, bom, a primeira experiência socialista que a gente teve se dá no início do século XX, tá? 1917, 1918, União Soviética. E ela acaba em 70 anos. Horrores foram cometidos dentro desse período, né? E aí eu vou explicar. Bom, não sei se vocês sabem um pouco da história específica do socialismo, né, cara? Mas se tu acha o Hitler ruim, tu não sabe o que foi o Stalin, cara. Tu não sabe o que foi o Stalin. O socialismo, como eu já disse, ele começa na União Soviética, tá? O primeiro líder socialista é o Lenin, e essa primeira ditadura dele dura 7 anos, porque ele morre, então o Lenin morre. E aí entra o Stalin, que é o sucessor do Lenin. E o Stalin é o maior assassino que já existiu na face da Terra. O Stalin, por si mesmo, começa a matar todos os seus opositores, começa a rasgar os livros de histórias que contem algo contra o socialismo, começa a destruir as obras de arte, ele começa a reescrever a história, que é o que o PT também quer fazer aqui, entendeu? Mas deixa eu contar mais do Stalin. E aí o Stalin começa a pegar os seus opositores, a cortar a cabeça de todo mundo, mandar pros gulags. Bom, cara, pra tu ter ideia, o Hitler, na Segunda Guerra, com o genocídio dos judeus, matou 6 milhões de judeus. Um horror. Quantas pessoas tu acha que o Stalin matou? Quantas pessoas tu acha que o comunismo matou? Mais de 18 milhões, cara. Mais de 18 milhões. Eu vou te dar uns exemplos tristes. Pra tu ter ideia, cara, na Ucrânia aconteceu aquele genocídio de Holodomor lá, né? Ou Holodomor, como vocês quiserem chamar, que ele deixou o pessoal morrendo de fome. O pessoal morrendo de fome na Ucrânia. Pra sustentar, sabe quem? O Hitler. Nos anos 30. Aí que tá, isso é uma coisa louca. No início da ascensão do nazismo, o Stalin pegava a comida e a produção toda da Ucrânia e mandava pro Hitler. Ah, meu amigo, assim que funcionava. E todo mundo morreu de fome na Ucrânia. Procura na internet Holodomor, eu vou escrever aqui.
Os socialistas só foram brigar com os nazistas quando o Hitler começou a cuspir no prato, comeu e quis invadir a União Soviética. Tanto que se pegar na história da União Soviética, vai lá na Praça Vermelha e tu vai ver. A Segunda Guerra para eles só começou em 1942, que foi quando aconteceu essa primeira invasão. Com o cerco de Stalingrado, né? Porque ele mudou o nome de São Petersburgo para Stalingrado, né? A cidade do Stalin, a cidade dele, que era São Petersburgo. É isso aí que tá, meu, vamos se informar, meu. Eu me admiro esses esquerdistas vêm falar, querer dissociar o fascismo do nazismo socialista. Os caras estão sempre juntos. Liberdades, entendeu? Eles são autoritários, são todos juntos lá. Se tu falar em oposição aos costumes, eles estão todos juntos do outro lado, eles não tem como se dissociar. A única dissociação que a gente tem, e é mínima, é quando a gente fala do ponto de vista econômico, que o socialismo era totalmente planificado, e o fascismo e o socialismo tinham esse capitalismo totalmente submetido ao Estado, mas só isso, sem liberdade nenhuma, entendeu? Vamos contar a história da carochinha pros outros aí. Eu fico bravo. Bom, mas eu quero voltar pro nosso assunto inicial aqui. Essas coisas me aquece o sangue, eu fico louco, tá ligado? Ou seja, começou no início do século XX o socialismo e acabou em 1989, entendeu? Com a queda do Muro de Berlim. Ou seja, cara, em 1889, ninguém mais acredita no socialismo no mundo. Só esses esquerdistas brasileiros e um cara chamado Fernando Haddad, que escreveu aquele livro vergonhoso, livro chamado Em Defesa do Socialismo, que ele escreveu em 1990, quando o socialismo já tinha acabado, já tinha dado errado, já tinha matado milhares de pessoas, já tinham passado com tanque por cima das pessoas na Primavera de Praga, em Budapeste, em todas as pequenas repúblicas. Não consigo entender. E aí está um amiguinho de esquerda vem dizer que acha que é bonito, que o cara é professor. O cara é professor do mal, querido. O cara quer botar o mal. Eu vou botar agora aqui uma passagem do livro, uma foto do livro, para tu ver o que ele está dizendo. O tipo de ditadura que ele quer implantar em vocês, em todo mundo aqui. Esse cara... Quero que tu leia essa passagem, porque é um horror. É um horror. O cara quer a ditadura e a supressão da democracia. Esse é o livro do cara, não é fake news, não é nada. É o livro do cara. Pega o livro, pega o PDF, eu pego ele, pega e lê. Isso é uma foto do livro, querido. Esse cara é o candidato concorrendo para ele governar o nosso país. Estão loucos? Vocês estão loucos a aceitar um cara desse, um ditador desses? Mas... Bom, cara, são nessas pequenas coisas que a gente vê do que eles são feitos. Eles ficam com essa carinha, mudando logotipia, tomando hóstia na igreja. Mas eles são os filhos da mãe. É isso que é, cara. O plano de governo deles. Te lembra lá, cara? Eles tentaram mudar agora, tentar te enganar. Mas lá eles falaram realmente o que eles queriam. Eles queriam o quê? Nova Constituição. Eles queriam nova Constituição. Queriam cerceamento. Cerceamento da liberdade do Poder Judiciário através do controle externo. Cerceamento da liberdade do Ministério Público através do controle externo. Cerceamento das comunicações eletrônicas através do controle externo. Mas vai se catar. Vão se catar, vergonha, ditadores. Meu, eu tô aqui numa praia linda, olha aqui, meu. Eu tô em Maiorca, uma lua linda, tenho que estar falando contra o PT. Eu tinha que estar aqui curtindo, tomando gin, ficando brabo. Mas não, tem que ficar aqui falando contra o PT, porque as pessoas não entendem o básico. Cara, meu, olha só, a gente teve 3 milhões de pessoas nas ruas. 3 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo. Tu viu alguma suástica pichada? Tu viu algum dizendo morte aos gays, morte aos negros, morte aos nordestinos? Tu viu alguma coisa dessa pichada pelas ruas? Tem 3 milhões de pessoas que votam Bolsonaro nas ruas. Não tem nenhum disso. Por que ninguém vê essas coisas aí, cara? Porque não existe, tá ligado? Não existe essas coisas de suástica e as morte às minorias. Isso a gente só vê nos quadros negros das faculdades de ciências sociais bancados pelo Estado. Tu não vê, cara, que tá lá com eles. Vê que são só eles que promovem essas coisas, mas vão se catar. Eles acham que alguém é bobo, tá ligado? O problema só, meu, que tem pessoas desinformadas, entendeu? Mas nós, a maioria, por isso que a gente não pode desengajar, cara. Sai do clima de já ganhou e te engaja de novo, entendeu? Te engaja. E a gente tem que se manter engajado, porque assim como os socialistas faziam, assim como Goebbels repetia uma mentira até se tornar verdade, assim como o Stalin rasgava os livros de história com tudo que era contra o socialismo, o PT quer recontar a história. Eu falei pra vocês, né, cara? Eles repetiam, é o golpe. A gente, pô, por que tu falando de golpe? Não foi golpe. Se o Ministério Público autorizou, né, a Procuradoria autorizou, o Congresso votou com 2/3 e o STF olhou todo o julgamento, não tem golpe nenhum, é uma coisa óbvia. Mas por que eles falavam tanto golpe? Para poder agora propor uma nova Constituição. Esses chinelões, esses vagabundos. Eu preciso me acalmar aqui, senão eu começo a ofender e aí eu perco a lógica. O que o PT quer fazer agora, cara, é se apropriar dessa narrativa da fraude das eleições. Eles são tão baixos, cara. Esse cara é uma escória
tão baixa, que eles querem se apropriar de um discurso de fraude que pertencia aos bolsonaristas, para no futuro poder dizer que as eleições foram fraudadas, elas são ilegítimas. E aí, cara, atentem para aquilo que o Zé Dirceu falou. Todo mundo se lembra, eu não vou procurar na internet agora, que todo mundo se lembra, tá? Que nós vamos tomar o poder independente das eleições. Isso que o Zé Dirceu falou. Cara, e o Zé Dirceu é o dono do PT. Você tem que enxergar uma coisa muito clara. Na tua cabeça tem que estar muito claro isso, entendeu? Olha só, o Lula, quando surgiu lá no final dos anos 70, no final dos anos 80, ele era um sindicalistazinho que ficava em cima do caminhão falando: companheiros, vamos fazer greve, melhores salários, ok. Mas quem são os socialistas, que eram os caras que tentaram implantar o regime socialista no Brasil nos anos 60, é o Zé Dirceu e sua turma, tu entende? Esses caras não queriam libertar o Brasil dos militares, eles queriam era tomar o poder e implantar uma ditadura socialista no Brasil. E aí esses caras, o Zé Dirceu, o grupinho dele, que é o hardcore do PT ali, esses caras pegaram o Loura, que é o cara que falava do palanque, que tinha um apelo popular, e foi assim que o Zé Dirceu pegou o Lula de marionete e deixou de ser esse grande ídolo popular, porque ele tinha um apelo popular. Mas quem tá por trás, quem é a eminência parda, essa pessoa que manda, mas não aparece muito, é o Zé Dirceu. E sempre foi, sempre foi. Tanto que o Lula ganha, e quem é o chefe da Casa Civil do Lula? É o José Dirceu. Mas pelo amor de Deus, cara, e esse cara agora sai da cadeia, um preso, e vem dizer que tomaremos o poder independentemente das eleições? Agora, o Haddad, que é tão paz e amor, que virou tudo coloridinho, come a hóstia, vai na igreja, tinha a Bíblia e tal. Agora, esse cara vem dizer que as eleições foram fraudadas, querem tomar pra si essa narrativa, mas vão se catar. Por algum acaso, me aponta algum aí, tá? Se algum tem algum amiguinho seu, esquerdista, que falou de fraude das eleições até semana passada, alguém falou disso? Tu viu alguém falar do primeiro turno? Ah, teve fraude aqui, ó, queria votar no Haddad, apareceu o Bolsonaro. Ninguém falou disso. Vejam bem, cara, eu evitei até agora falar em fraude das eleições aqui nesses meus discursos aqui, porque esse assunto gravíssimo, tá? 2, pode gerar muita rebeldia na população, e eu acho que eu não tenho que estar fomentando isso, tá? Obviamente, é um sistema que a gente não tem como auditar. Pra mim, assim, não é o ideal, mas eu quero dizer pra vocês também o seguinte, ó, pra quem pede voto só em papel, eu sou do tempo que tinha voto de papel, e naquela época, cara, sumiam as urnas, passava na rua, passava nas ruas da cidade, tinha votos pelo chão, tu via no jornal, foi encontrado algumas urnas lá num lixão em Gravataí, entendeu? Existia, a fraude era muito maior no papel, entendeu? Assim é menos fraude, quer queiramos, quer não. Não é nenhuma questão de ser menos fraude, tá? Cara, o que eu vi é que eu recebi no dia das eleições, o cara que não conseguiu votar, tô tentando votar aqui, tô botando, tá dando voto nulo. Eu não sei se aconteceu. Pode ser um cara que não prestou atenção e na hora de votar no segundo senador botou errado. Isso pode acontecer. Como aquele vídeo do cara botando aparecendo o Haddad, pode acontecer também, o cara manipulou, botou o dedinho errado. Isso pode acontecer, entendeu? Erros nas urnas eletrônicas podem acontecer, porque é uma falha eletrônica. Pode acontecer, um bug. Agora, o que me choca é o seguinte, ó, quando aqueles policiais apareceram, a gente teve aqui uma reclamação do fiscal de urna, que quando ele foi inserir a chave de conexão da urna para poder dar ativação nela, ela já estava ativada e já tinha votos dentro. Isso me chocou. Isso me preocupou, entendeu? Quando veio um policial na rua e diz, seguinte, essa urna aqui já estava com os votos dentro. Isso aí me choca. E aí não foi só um, não só dois, não só três. A gente viu por todo o Brasil policiais indo às ruas falar isso. A gente pegou aqui, aconteceu exatamente isso. E aí é o que me choca mais ainda, porque que pese eu concordar com essa medida, ela não me cheira nada bem, é o TSE fazer um acordo com as secretarias de segurança para que nenhum policial dê informações antes do TSE examiná-las. Vocês receberam ali, né, aquele convênio ali do TSE dizendo, ninguém informa nada, porque eu concordo que pode prejudicar e pode trazer questões de segurança nacional, né, cara, de segurança da sociedade civil mesmo. Imagina, né, esse tipo de informação, nada sendo apurado. Mas mesmo sem apuração, a gente tem ali uma notícia crimes, né? Uma notícia que, tem um fato estranho acontecendo. E a gente tem que partir da verdade de um policial, quando o cara vem fardado, dando seu nome, sua matrícula, dizendo, aconteceu isso. Ele está relatando uma realidade, né? Porque mesmo ainda naquele primeiro momento, não ocorrendo uma investigação, a gente tem a presunção de veracidade da ocorrência daquele fato, né, cara? Isso daí me preocupa, quererem abafar, mas também eu concordo, porque não dá pra dizer pra população uma notícia dessas aí, não dá. É um assunto
tão grave, né, cara, tão polêmico, que o poder judiciário, o poder de polícia não pode passar algo que não seja completamente 100% exato, né? Então eu concordo com as medidas que foram tomadas. Mas o que me preocupa na real, sabe o que me preocupa? Sabe o que me preocupa, meu? A gente vê num país que a gente tem que se preocupar se estão fraudando eleições ou não. Isso não poderia acontecer. Isso não é normal. Tu entende que não é normal de suspeitar se uma eleição é fraudada ou não? Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, cara. É por isso que qualquer lugar do mundo pode ter urna eletrônica. Cara, Estados Unidos tu vota pelo correio, brother. A Alemanha também. A Alemanha tem sistema eletrônico e o sistema papel, porque lá ninguém quer fraudar eleição nenhuma, tu entende? Já no Brasil a gente tem medo da fraude. Tu entende a loucura? Entende, cara, quão desesperador é isso? O problema da gente ver nessa república das bananas chamada Brasil é que tudo pode ser uma grande piada ou uma grande verdade, né, cara? E a gente não pode duvidar de nada, porque o Brasil é o país da piada pronta. A gente vê cara com dinheiro na cueca. É por isso que eu vou votar no Bolsonaro. Porque eu acredito que ele seja uma promessa de mudança, que as coisas voltem pros trilhos, cara. Eu não sei se os caras vão fazer um bom governo ou não. Realmente espero que sim. Mas o outro eu sei que vai fazer errado. E é por isso que eu tenho que votar no Bolsonaro. Eu não posso votar Posso voltar, cara, nesses autoritários que roubaram, passaram a perna em todo mundo o tempo todo. Olha o mal que a corrupção faz, cara, pelo amor de Deus. Mas além disso, olha essa ameaça de golpe. Quem tu acha que tem mais chance de dar um golpe no Brasil? Esses esquerdistas autoritários ou o Bolsonaro? Vai descartar, meu. Não pode deixar essas pessoas que tomam coisa pública pra si. Você se lembra lá quando a dona Marisa mandou botar uma estrela do PT na frente do Palácio do Palácio do Planalto? É que nem quando o Lenin mudou o nome lá de São Petersburgo pra Leningrado. Os caras tomam pra si as coisas, você entende, meu? Desculpa, meu, ficar com essa falação de noite aqui, meu. São 13h30 da manhã, local time aqui. Local time, agora o cara parece meio bobo, mas é isso aí, local time. A lua tá lá no céu, a praia tá aqui, coisa mais linda atrás de mim. Eu tô aqui, meu, falando de política, cara. Eu tinha que estar bebendo. A gente tinha que estar se preocupando em se divertir, cara. Fazer stories bobos aí, subindo na montanha, tomando gin com os amigos, churrascada, brincadeira, pra que festa eu vou? A gente tem que ficar se preocupando com política, cara. Se algum sistema autoritário vai tomar conta da nossa vida, eles vão querer me prender baseado numa notícia de jornal. Tu entende o tipo de preocupação que a gente tem que viver no Brasil, cara? Essa é a parte triste, cara. Essa é a parte triste. Vontade de chorar, dá vontade de chorar. Deixa a gente pequeno, tu entende, meu? O Estado tinha que nos ajudar a ser maior.